começar, vamos ver. Bom, Show. tá gravando então. Bom, pessoal, bom dia, então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura aqui da Arte. E para a gente falar um pouquinho aqui da Arte, né, é uma empresa de tecnologia que auxilia as organizações aí a expandirem a sua capacidade tecnológica, né, oferecendo soluções de software, dashboards, os métodos de design thinks, alocação de profissionais e huntings, que são serviços de recrutamento e seleção focado aqui em tecnologia, né. E esse programa aqui, essa palestra aqui é o nosso Art Talks, onde mensalmente nós nos reunimos para compartilhar conhecimento aí através de palestras de diversos assuntos com convidados externos e internos. E hoje o nosso convidado é o Bruno Barros. Ele vai compartilhar seu conhecimento aí com a gente. O tema da palestra é como ser 5 vezes mais produtivos com 5 vezes menos estresse. Bruno, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você se apresentar aí e iniciar o conteúdo com a gente. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Bárbara, pela apresentação. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Vai ser uma coisa bem legal aqui que a gente está conversando, a gente está compartilhando informações. Não gosto muito de monólogo, tá? Então fiquem à vontade para interromper, para perguntar. No chat é um pouco difícil, mas às vezes eu leio o chat, mas pode levantar a mãozinha, falar, tirar dúvida. Eu acho que enriquece bastante, né? A gente conseguir ter essa troca aqui. Vou contar um pouquinho da minha experiência com essa frase, né? Que a Bárbara comentou, que é como ser 5 vezes mais produtivo com 5 vezes menos estresse. Eu acredito que ninguém passa por isso, né? Acho que ninguém passa pelos 5 vezes mais estresse e às vezes 5 vezes menos produtivo. E contar um pouco como foi minha trajetória para descobrir como inverter isso, né? Como deixar de ser mais estressado para menos estressado e como deixar de ser menos produtivo para mais produtivo. E antes de começar, né, que eu falar, o nome da palestra, eu sou o Bruno Barros, né, o pessoal me conhece como Bebê, por causa do Bruno Barros. Então, geralmente me chamam disso aqui no Itaú. Hoje eu estou o gestor de tecnologia do Itaú. Eu vi ali que sei que estava tomando uma garrafa no Copo Stanley, então hoje eu trabalho no Itaú Shopping, teve várias promoções de Copo Stanley, não sei se vocês chegaram a ver, né, as promoções que a gente teve nesses últimos dias aí. E tem um lado bom e um lado ruim do Copo Stanley, tá, pessoal? O lado bom é que a gente vendeu bastante, o lado ruim é que uma das vezes que caiu o ambiente foi por causa dele. Porque tivemos mais de 1.000 compras no período de 5 minutos de Copo Stanley. Então, o pessoal gosta bastante desse copinho aí. Mas nos ajudou bastante, porque com ele a gente entendeu onde estava o gargalo da aplicação e a gente conseguiu ajustar. E aí, depois, um outro dia, na sequência, a gente chegou a vender a quase 30.000 copos Stanley em um dia. Então, foi um sucesso. Então, estou o gestor de tecnologia hoje do Banco Itaú, no Itaú Shopping. Eu cuido de toda a parte de serviço compartilhado. Então, parte de vitrine, de dados, de checkout, de atendimento, de meu perfil. É o meu time que cuida, aproximadamente umas 60 pessoas, com 3 coordenadores. E um time que eu tenho muito orgulho. A gente passou essa Black Friday aqui, foi a nossa Black Friday histórica. As 3 Black Fridays que eu estou passando em Itaú Shopping. E a gente tem uma missão de cada uma delas a gente aumentar a meta, e a gente tem cumprido, e a gente tem conseguido bater essas metas e crescer cada dia mais. Então, é uma coisa que me deixa bastante orgulhoso. Além disso, sou pai de 2 meninas lindas, a Milena e a Heloísa, casado com a Érica, né? Estamos aqui no remoto, as minhas filhas estão na escola, por isso que vocês não estão ouvindo nada em volta, mas a minha esposa está aqui comigo aqui, né, fazendo os trabalhos aqui. E meio a tudo isso, né, que eu falei para vocês, o que vem a perguntar é como que a gente consegue fazer tudo isso, né? Então, ser gestor de tecnologia, ser pai, ser esposo, né? Ter trabalhos voluntários também na igreja, líder de jovens, dou palestra, que eu estou fazendo aqui, também tem um grupo de mentoria de liderança, tem um grupo de mentoria para mulheres que querem se tornar liderança em tecnologia. E como que a gente consegue fazer tudo? Como que eu consigo fazer tudo isso e ainda, né, não ter estresse? Um dia, eu passei por uma questão que foi o seguinte, eu cheguei às 9 horas da noite, eu acho que quase ninguém deve ter passado por isso, depois de um dia estressante de trabalho,
eu me perguntei a seguinte forma: será que é essa a única forma de trabalhar? Será que o único jeito de você ser produtivo é você trabalhar muito e, e ficar estressado, ficar bravo? Será que essa é a única forma? Quem aqui já, deixa eu ver, levanta as mãos, e quem já se perguntou nisso aqui? Chegou no final da noite e falou assim: será que a única forma correta de trabalhar é trabalhar muito? Já passaram por essa questão ou não? Cadê as mãozinhas virtuais aqui? O Paulo balançou a cabeça, a Mira também levantou a mão. Que bom, eu também passei por isso, né? Patrícia também, então não estou sozinho. E aí, quando a gente se depara com essas perguntas, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos para o Google, né? Assim como quando a gente quer emagrecer, a gente vai para o Google para ver se tem uma pílula mágica que faz a gente emagrecer. Aí eu fui para o Google para deixa eu ver se tem uma pílula mágica que resolve meu problema de como ser mais produtivo. E aí pesquisei dessa seguinte forma: como ser mais produtivo com menos estresse. E encontrei como se fosse uma fórmula mágica, dizendo, olha, um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer. Seja mais produtivo com menos estresse. Bárbara, eu falei, é isso. Ah, acabou. Agora vou ler esse livro agora e vai resolver meus problemas. É um livro que fala sobre um método chamado GTD. É uma forma de você organizar seu dia. Eu comecei a ler esse livro, não cheguei a ler ele inteiro. Eu li algumas partes dele, entendi ali qual era o conceito, e eu comecei a aplicar. E realmente isso mudou o meu dia, mudou a forma que eu gerenciava a minha vida, eu gerenciava minhas atividades, porque eu entendi que eu estava fazendo muitas coisas erradas. E aí, com isso, eu quis ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei, né? Não sofrerem o que eu sofri. E por isso que eu montei essa palestra aqui de como ser 5 vezes mais produtivo e ter 5 vezes menos estresse. O princípio dessa palestra é você se liderar. E eu começo com uma frase que quem aqui é liderança? Lidera algum time, lidera alguma coisa, talvez até fora, deixa eu ver aqui. Lilian. Vou usar a Lilian aqui simplesmente. Lilian, quantas pessoas que você lidera hoje? Hoje nós temos um time com 6 pessoas. 6 pessoas. Já é um desafio enorme, né? E Sim. aí, Lilian, quando eu comecei a ser tech lead na época, né, que eu falei assim, agora eu virei líder, né? E, o que vai ser agora? E aí eu me deparei com essa frase: aqueles que não conseguem liderar a si mesmo não podem liderar efetivamente uma equipe. E eu percebi que a maioria das coisas que eu reclamava da minha equipe não era culpa deles, era culpa minha. Porque eles simplesmente espelhavam o que eu fazia. E foi daí que eu falei, eu preciso aprender a me gerenciar. Eu preciso aprender a liderar a mim primeiro, antes que eu lidere outra pessoa. Porque se eu não conseguir liderar a mim, como que eu vou conseguir liderar outra? Se eu não treinar as técnicas que a gente fala sobre liderança, que a gente aprende em ler livro e tal, se eu não conseguir aplicá-las para mim mesmo, como que outras pessoas vão ouvir isso? Fica só aquela questão de que eu falo e vocês obedecem, mas eu não pratico. E não tem como isso. Existe uma coisa chamada neurônios espelhos. Quem já ouviu falar sobre isso? Neurônio espelho. Você já sentiu, a Marina ouviu. Quem aqui já passou por a seguinte situação? Alguém do seu lado boceja. E aí você vai lá, você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Não estou com sono. Sabe por que isso? Porque o neurônio espelho, ele serve para repetir. Então, ele vê alguém, olha alguma coisa e ele repete isso. As crianças têm muito isso. Então, geralmente, a criança, até os 7 anos, você molda, né? Ela é moldada pelo aquilo que ela vê, por aquilo que ela observa. E nós sempre levamos esse neurônio espelho. Então, você como líder, a melhor forma de você aplicar uma cultura, de você fazer com que o seu time faça aquilo que você quer, é você fazendo. Se você não faz, se você não demonstra, vai ser muito mais difícil que seu time faça. Como geralmente que o time vai fazer? Se ele não considerar você como líder, e tiver um líder dentro do time. Porque há uma diferença entre líder e chefe. Chefe é um cargo, é uma posição. Líder não precisa de cargo, não precisa de posição. Líder é aquele que precisa de seguidores. Então, só há um líder se há seguidores. E muitas vezes há uma equipe que tem um chefe e tem outro líder. E às vezes o chefe não quer que as pessoas sigam aquele líder.
E qual que é a forma de você fazer isso? É você se tornando realmente líder, você influenciando, você se tornando espelho. Então, a própria ciência com o neurônio espelho, né, ajuda nessa questão. E aí, quando eu aprendi isso, eu estava liderando um time, na época, de 8 pessoas, né? Primeira vez que eu era tech lead, já era de um programa chamado iPhone para Sempre, que também do Itaú, e eu me vi perdido. Eu me vi ali chegando, todo mundo mandando mensagem, o Teams, né, pipocando lá. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? Respondo um, respondo outro. Aí chegava no final do dia, parecia que eu tinha feito um monte de coisa, mas não tinha feito nada. Sabe aquele sentimento que você trabalhou, 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 mas parece que não fez nada? Acho que só eu que sinto isso aqui. Acho que ninguém sente isso aqui também, não, né? Que você trabalhou o dia inteiro e parece que você não fez nada no final do dia. E aí, quando eu comecei a usar essas técnicas, né, e a começar a liderar a mim mesmo, eu comecei a chegar no final do dia, não no final, que é melhor ainda, porque o final, antigamente, para mim, era 9 horas, e aí o final começou a ser 6 horas da tarde, que é o bem melhor. E eu cheguei no final desse dia de 6 horas e falei assim, nossa, eu fiz tanta coisa, eu realizei tanta coisa. Sabia que a maioria das suas atividades que você faz não são atividades que você estava previsto fazer? Vou dar um exemplo agora que está acontecendo. Você reservou o seu tempo para participar dessa palestra, certo? Quantos Teams você já respondeu enquanto você está me ouvindo? Pô, cara, que você falou isso? É, sabe o que significa isso? Você despriorizou aquilo que você tinha priorizado. E isso é o que mais faz você ficar estressado no final do dia, porque você faz isso muito durante o dia. Então você parou para fazer uma coisa, parou para fazer um trabalho. Enquanto você começou a fazer isso, aí começou a pingar. Pum, pum, pum. Aí você faz assim, olha para o lado, olha para o outro, aí responde, vai e muda, e muda, e muda, e muda. Aí sabe o que você está fazendo? Você está perdendo essa palestra. Porque o seu cérebro não foi feito para ser multitarefas. Enganaram você. Falaram que você podia ser multitarefas. Não existe. O que acontece é que você muda de prioridade várias vezes durante o dia. E dessas mudanças, você perde informações. Tem um episódio Tem aqui, aí vou denunciar algumas idades aqui, tá? Quem aqui assistiu a Patroa e as Crianças aqui? Aquela série que passava no SBT, né? A Camila assistia. Tem um episódio lá que eles vão conversar, né? É a história de uma família. E aí a mulher vai conversar com o marido enquanto ele está assistindo o jogo. E aí o marido escuta assim, blá, 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 e ele tá assim, ó, olhando para ela, respondendo, não, beleza, não, tá bom, tá. E passa e vai embora. Depois que ela vai embora, ele fala, nossa, né, o que aconteceu? O que será que ela falou? Ali, para a pessoa, para ele estava conseguindo fazer as duas coisas. Mas não, ele estava no automático. Ele simplesmente estava respondendo, né? Sim, tá bom. Quando chega no final da noite, ela está toda arrumada, toda preparada. Falou, mas você não está pronto para a gente jantar? Ele, jantar? Não, não sei. A gente Não, eu conversei com você de manhã, que a gente ia jantar agora à noite. Ele, não sabia. E a mesma coisa acontece inverso, porque ele vai pedir desculpa para ela no outro dia e ela está fazendo uma outra atividade e ela também escuta blá, 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 tal. Então, quantas vezes a gente passa por isso? Porque a gente não prioriza, a gente não guarda nosso tempo para realmente fazer aquilo que nos propomos a fazer. E aí, pegando esses ganchos todos, quais são os 5 princípios para liderar a si mesmo? Então, esse é bom vocês anotar, tirar print, pode ficar à vontade, não tem direitos autorais, não, meu Deus, não pode copiar, não, copie e compartilha, por favor. A ideia é que mais pessoas aprendam isso e sofram menos, que vai ajudar mais pessoas. Então, esses são os 5 princípios que eu aprendi. Primeiro, gerenciar seu tempo. Segundo, gerenciar suas prioridades. Gerenciar suas ideias, gerenciar sua energia e gerenciar suas emoções. E a primeira coisa que eu aprendi é gerenciar o meu tempo. E aqui eu trouxe uma frase para vocês do filósofo Seneca, que é: o tempo é um recurso precioso, não o desperdice. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo você tem? Quanto tempo nos resta? Concordo que ninguém consegue responder essa pergunta. Você sabe quanto dinheiro você tem na conta, né? Ou quanto não tem? Você sabe
quanto você tem de horas extras, né, para você tirar no final do mês, você sabe, enfim, tudo que tem um saldo, tem um extrato, você consegue saber o quanto você tem daquele recurso. E quanto que a gente tem de tempo? É impossível responder essa pergunta. Se é impossível responder essa pergunta, o que nós temos feito com este recurso que a gente não sabe quanto nos resta? Se a gente fosse transformar tempo em dinheiro, pensa comigo, qual foi a última coisa que você comprou, assim? Se você, de vez de ter pago dinheiro com isso, você convertesse essa mesma quantidade de dinheiro em tempo de vida, você gastaria? Quando geralmente a gente não para pensar nisso, né? A gente começa a entender o quão que é importante este recurso, que é o tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para acordar, há tempo para dormir, há tempo para trabalhar, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para se divertir, há tempo para não fazer nada. Tudo tem um tempo. E se tem uma coisa que mais a gente ouve falar, é a questão que é, não temos tempo. Talvez você até falou isso hoje, né? Eu não tenho tempo. Alguém chegou para você, faz isso aqui para mim, e você falou, eu não tenho tempo. Vamos ser sinceros com a gente? Essa é uma desculpa muito boa, né? Não? Todo mundo acredita nessa desculpa, né? E eu passei por a mesma coisa. Lá em 2018, dezembro de 2018, eu pesava aproximadamente 40 quilos do que eu peso hoje. E percentual de gordura também muito maior do que eu tenho hoje. E aí um amigo meu chegou, você precisa ir na academia, você precisa fazer exercício, você precisa fazer isso. Aí eu virei para ele, né? Aquela resposta pronta para dar, eu falei, eu não tenho tempo. Porque eu trabalho, porque eu tenho meus compromissos, porque eu tenho tal. E ele não era muito paciente, não, pessoal. Ele virou para mim assim e falou: você não tem tempo? Cara, é muito mais bonito falar que você não quer ir do que você falar que você não tem tempo. Aí eu, dentro de mim, assim, sabe aquela raiva que vem assim, dentro, eu quero estrangular essa pessoa, como que ele pode falar essa verdade tão doída para mim? Não acredito. Aí eu, ele tem razão, mas eu não queria que ele tivesse razão. Aí eu cheguei no outro dia e falei: você tem razão, cara. Eu não priorizei. Não é importante para mim até agora. Mas hoje eu vou priorizar. E eu lembro, Paulo, que foi numa quinta-feira, eu cheguei em casa, e nem era o Dia Internacional da Dieta, né? Que é segunda, né? Eu cheguei em casa quinta-feira, falei, hoje eu vou para academia. Coloquei lá roupinha e fui, sem querer ir mesmo. Fui porque eu tava com raiva mesmo, cara. Agora eu vou fazer esse treino. E fui. Aquele foi o primeiro. Em 2019 eu fui praticamente quase todos os dias e perdi 40 quilos. Tinha uma saúde melhor, uma disposição melhor, pensamento melhor, tudo. Você é defensor de exercício? Não. Sou defensor de que se você quer, você consegue fazer. E que se é a sua prioridade, ninguém pode te impedir de fazer. Se não for, não tem problema. Muitas pessoas falam, mas uma coisa que não está na minha prioridade, aprender inglês. É uma coisa que faz tempo que está no meu backlog, mas nunca priorizei. Ah, mas você precisa. Cara, não é minha prioridade, então eu não preciso agora. Quando for minha prioridade, eu vou priorizar. Então, o que a gente não pode fazer é não ser realista e falar assim, eu não quero fazer e pronto. Tudo bem se você não quiser fazer. É muito melhor do que a gente dar uma desculpa de que a gente não tem tempo, de que a gente não consegue, enfim. Então, o que eu quero trazer para vocês com relação à gestão do tempo é que a primeira coisa para você conseguir gerenciar seu tempo é entender que ele é valioso. Então, ele não pode ser desperdiçado com coisas que não vão te ajudar a chegar no seu propósito. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que é para você perguntar para você mesmo, responder para você. Quantos aqui têm propósito? E aí, o que é propósito? É o motivo para você acordar todo dia. É o que faz você passar as lutas, passar as situações difíceis. Isso não deve ser trabalho. Se o seu propósito é ganhar dinheiro, isso não é propósito. O propósito tem que estar atrelado com ajudar você e outras pessoas. O meu propósito é fazer o que eu estou fazendo aqui. É ajudar pessoas a encontrar seus propósitos através de mentoria e palestra. Esse é o meu propósito. É isso que eu batalho todos os dias para fazer.
Eu resolvi ser líder de pessoas por causa disso, porque eu vi que muitas pessoas estavam perdidas no meio do caminho, que não conseguiam se encontrar. Eu falei assim, da mesma forma que eu um dia fui perdido, eu quero ajudar essas pessoas a encontrar e serem felizes. Porque ganhar dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é você ganhar dinheiro com aquilo que você nasceu para fazer. Aí é o melhor dos dois mundos. E hoje o que eu estou fazendo aqui é algo que me alegra muito, é algo que me deixa muito contente, que eu estou falando e ajudando outras pessoas naquilo que eu sofri. Então, se você não usa o seu tempo com atividades que vão te ajudar no seu propósito, você está jogando o seu tempo fora. Se você gasta mais seu tempo para agradar os outros, você está jogando o seu tempo fora. Se você gasta seu tempo porque você não priorizou, você está jogando fora. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o seu propósito. Encontrou o seu propósito? Eu quero fazer isso, eu quero desejar isso. Geralmente, uma frase uma pergunta que eu falo para que eu mentoro é assim: como você quer ser reconhecido? Eu vou usar o exemplo da Adriana aqui que eu estou vendo. Bom dia, Adriana. Então, Adriana, como você quer ser reconhecida assim? Eu sou Adriana, 3 pontinhos. O que vem depois desses 3 pontinhos? É isso que está atrelado ao seu propósito. Então, eu quero ser conhecido como alguém, Bruno Barros, alguém que ajuda as pessoas a encontrarem seu propósito, através de palestras e mentorias. Então, eu gasto a maioria do meu tempo fazendo isso. No Instagram, compartilhando, falando sobre gestão do tempo, falando sobre inteligência emocional, porque isso é que muitas pessoas acabam não aprendendo nas escolas, não aprendendo nas suas casas e sofrendo no final, no decorrer da sua vida. Então, eu falo bastante disso porque está atrás do meu propósito. Outra coisa que você precisa fazer, e é um exercício que eu vou deixar para vocês, não agora, mas depois, é vocês pegarem todas as tarefas que vocês têm amanhã cedo. Acorda amanhã cedo e pega todas as tarefas que você tem, que você vai fazer no dia. E começa a olhar todas que não te ajudam no seu propósito. E sabe o que você vai fazer com elas? Você vai riscar elas, você não vai fazer elas. Não, mas eu... Cara, não tem, não. Você não vai fazer, porque ela não te ajuda. Ela só está gastando seu tempo. E aí vai chegar lá no final, você fala assim, nossa, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito tantas outras coisas. E eu vou falar uma coisa que pode ser bem sério para vocês. O lugar mais próspero e rico do mundo se chama cemitério. Sabe por quê? Porque lá tem médicos que nunca medicaram nada. Lá tem compositores que nunca conseguiram escrever uma música. Lá tem cantores que nunca cantaram uma música. Lá tem artistas que nunca apresentou para nada, porque eles estavam usando seus tempos para tantas outras coisas e não conseguiram ativar seu propósito e passar uma vida ajudando, ou fazendo para outro, gastando tempo com o outro e se esqueceram deles mesmos. Então, essas 46 pessoas aqui que estão aqui, eu não quero que vocês passem por isso. Eu quero que vocês cheguem aonde vocês queiram chegar e se chegar lá, cara, eu consegui fazer meu propósito, eu consegui guardar meu tempo melhor, eu consegui gerenciar meu tempo melhor. E cuidado com os roubadores de tempo. Sabia que existe roubador de tempo? Você tá lá, eles são maravilhosos, eles são especialistas nisso aí, pessoal. Nossa, você tá lá daqui a pouco, viu? Vem aqui, fala comigo aqui. Aí você, tá bom. Então você viu fulano de tal? Menina, você não sabe, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Pronto, perdeu seu tempo à toa. Porque essa conversa não vai agregar nada, você não vai crescer com essa conversa, a pessoa não vai crescer, você não vai ajudar a pessoa que tá recebendo, a pessoa da fofoca, você não vai ajudar ela. Ou seja, por que parou? Por que você gastou o seu recurso mais precioso com isso? Você desperdiçou o seu tempo. Tem uma historinha que conta que havia um rapaz lá antigo que ele resolveu reconstruir um templo. E aí, enquanto ele estava reconstruindo esse templo, tinha 2 rapazes que chegou para ele. Imagina, ele tá lá, construindo lá, trabalhando, tal, sol, né? Fazia sol e chuva, tava lá trabalhando, e os 2 rapazes chegou e falou, viu, vem aqui, vamos conversar com você. Aí sabe o que ele falou com os 2? Ele falou, não posso. Não, mas é muito importante que a gente tem que falar com você. Cara, não posso. Por quê? Porque eu estou fazendo uma obra muito grande e não posso parar. Ele não tinha tempo para se afastar e fugir daquilo que era importante para ele. E com isso, eu faço um gancho para gerenciar suas prioridades. Foque no que é importante e deixe o resto para trás. Palavra de Steve Jobs.
vamos ser sinceros, é tão difícil a gente deixar as coisas para trás, né? E falar não, então. Nossa, como é difícil falar não. Quando alguém vem com você ali, com aquele olhinho do gatinho do Shrek, por favor, você pode fazer isso para mim? Só mais essa task. Aí você olha assim, aí começa a escorrer uma lágrima, você fala, eu vou ajudar, porque se eu não ajudar, meu Deus do céu, o que que vai ser dessa pessoa? E aí você se esquece que você tinha prometido um monte de coisa e você não fez. Vou contar um segredo só para vocês. Vocês prometem que vocês vão guardar esse segredo? Quando você promete uma data para alguém, essa pessoa promete essa mesma data para outra pessoa, sabia? E se você não mudar a data, né, não recombinar a data, a pessoa não vai recombinar a data com outra pessoa também. E quantas vezes que eu já vi assim, não, mas a data é apertada. Aí eu falo, mas quando a data veio, você criticou? Não, porque já veio dada a data. Eu falei, mas quem disse? Foi a primeira data que veio, você simplesmente recebeu e você falou, tá bom, dá para fazer. Pronto, eu estou confiando que você vai entregar. Ah, Bruno, mas sim, eu sei que tem else, eu sei que tem time to market, né? Sei que eu não gosto muito dessa palavra, porque sempre ela vem ali para o pessoal de tecnologia, fala, o pessoal de produto vem, time to market, você fala, cara, tá bom, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mas atira escopo, diminui coisas, sabe? O projeto de 2021 que eu entreguei na Black Friday, quando eu assumi o time, era um time de 80 pessoas, que eles não tinham propósito nem objetivo. Então eles estavam fazendo tudo, mas não estavam fazendo nada. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, pessoal, o que a gente quer entregar? Ah, isso? Não. Uma coisa só. Ah, é isso aqui, Black Friday 21. Falei, beleza. Tá, vamos entender o escopo disso. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Falei, não. Isso aqui não faz, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Vamos fazer só isso aqui. Isso aqui já vai ser difícil entregar. Pronto, defini uma coisa só. O resultado ia ser o mesmo. A gente ia conseguir entregar Black Friday 21, porém, né, menos encorpada. Mas o objetivo primário a gente ia conseguir realizar. E conseguimos. Então, não tem problema a gente dizer não. E chega para o seu stakeholder e fala para ele, sabe? Se pronuncia. E não adianta também, porque às vezes a gente não sabe falar não, né? A pessoa já chega, pode fazer isso aí? Não. Mas nem expliquei para você, você nem sabe se pode. Não... Calma. Então, vou dar uma outra dica para vocês, que é o sim, não. Teve um rapaz que chegou para falar de projeto, falou, você pode fazer aqui um robô que vai para a NASA, que faz, né, que consegue várias coisas, e fica, sim, consigo, opa, falou, maravilha, então vamos fazer agora. Falei, então, mas eu preciso de $1 bilhão. Não, mas aí também, não, cara, então eu não consigo fazer, mas não é culpa minha que eu não consigo, eu sei que não vai ter o recurso para eu fazer. Eu até consigo fazer, estou disposto para fazer, mas quer definir pré-requisitos, definir premissas. Então, de vez de você chegar com não logo de cara, fala o sim, mas coloca as premissas depois. Porque às vezes as premissas que vão dizer o não. E a pessoa está junto com você, você traz a pessoa junto. Porque se você só falar o sim, você assumiu toda aquela responsabilidade. Se você falar só, né, o não, cara, a pessoa vai criticar o porquê você está falando não. Agora, se você falar o sim e colocar as premissas depois, você traz a pessoa junto. Fala, Antônio. Bruno, desculpa. Então, oi, com licença. Então, muitas vezes, nós, eu me incluo, né, lógico, você tem receio de falar não para não entrar em conflito. Entendeu? Você tem situações que você precisa falar não, mas você não fala. Isso várias vezes aconteceu na minha vida, e para evitar conflitos. E aí você acaba se prejudicando. Acumula tudo, tua mala interna fica lotada, fica carregada, e aí você não consegue levar esse peso que está no teu corpo. Então, justamente para você não dizer não, entendeu? E, então, sem situações várias na minha vida que aconteceu isso e você paga caro por isso. Excelente, Bruno. Nesses casos, quando acontecia comigo, o que eu chegava para a pessoa? Então, dá um exemplo. Eu estava fazendo uma tarefa e aí chegava alguém e falava assim, você pode fazer isso aqui? Alguém com cargo superior, por exemplo, que acontece bastante. Aí eu chegava para ele, né, para você, aí usando o exemplo do não ter o não de cara, né? Sim, eu consigo, porém, eu estou fazendo essa outra atividade que o fulano de tal me mandou.
O que que eu faço? Aí você jogou para ele a responsabilidade da decisão. Então, eu falei assim, eu continuo fazendo o que eu estava fazendo, ou eu paro para fazer isso que você está pedindo para mim? Qual que é o mais importante neste momento? Então, você percebe que você não tomou a decisão? Porque o que acontece muitas vezes é como a gente tem dificuldade de falar não, a gente está fazendo uma atividade, a gente recebe outra, e a gente tem duas agora. Aceita e E a partir do momento que você aceitou, Bruno, já era, você aí já aceitou. é. Aí você vai ser cobrado por Aí aquilo. exatamente, vai ser cobrado e cobrança é cara. Então, a dica que eu dou para você, assim, que eu passei por isso, é você conseguir fazer, pedir ajuda para a pessoa. Olha, eu tenho Uhum. isso, isso. E aí, o que que eu paro? O que que eu faço? Eu não consigo fazer os dois no tempo que pediram. Porque aí eu vou falar eu como gestor. Se alguém chegar para mim e falar isso, cara, vai ser a melhor coisa, porque eu vou conseguir falar, não, beleza, toca o que você está fazendo aí, que eu vou pedir para outra pessoa fazer então. E aí tem uma outra questão, Bruno, que a gente precisa trabalhar bastante, que é a questão de que fazer parte do grupo, né? Que isso para nós é ruim, porque a gente fala assim, nossa, mas ele não pediu para mim, poxa vida, mas eu queria tanto fazer isso. Aí a gente precisa trabalhar bastante com isso também. Porque assim, tem que entender que você setou que você estava fazendo uma coisa, e ele disse que o que você estava fazendo era mais importante. Então a Uhum. gente também não pode querer abraçar o mundo, que a gente acaba fazendo isso bastante. A gente tem que entender que a gente tem né, uma quantidade da mala que você até usou, né? Para conseguir suportar. Né? Tem um conceito que eu levo também na vida, que é trabalhar em equipe, é a mesma coisa que você trabalhar em elo, né? Ou seja, o elo de uma corrente. Se um quebrar, quebra a corrente. Então, o elo, ele é um ajudar o outro e não um concorrer com o outro. É Né? Às isso vezes a aí. gente tem esse pensamento de equipe, é assim, não, eu vou fazer melhor, tal, porque eu vou me destacar. Não, é importante é você ajudar a equipe e não É isso aí. concorrer. A concorrência é muito negativa nesse sentido. Eu uso uma frase para os meus diretos, Bruno, que eu preciso me tornar dispensável. O dia que eu me tornar dispensável quer dizer que eu fiz meu trabalho como liderança. Aí o Exato. pessoal, nossa, mas como assim e tal? Não, cara, se vocês precisarem de mim, tá errado. Então, todo dia eu trabalho para vocês não precisarem de mim. Se eu hoje estou conseguindo fazer essa palestra para vocês, é porque eu tenho um time que está tomando conta da casinha lá. Então, eu estou Uhum. fazendo meu trabalho. E eu já citei para ele, eu tenho 3 anos e meio. 3 anos e meio o meu ano mágico, assim, sabe? Eu tenho que criar um time, capacitar eles, treinar eles, não dependerem mais de mim, e aí o próximo ano eu começo a fazer a próxima função que eu quero. Então, geralmente eu trabalho com isso aqui. E aí fala muito de time. E aí, Uhum. terminando com a frase do Peter Drucker aqui, não é aquilo que você vai fazer, mas sim o que você não vai fazer. Então, gaste mais tempo decidindo o que você não vai fazer do que o que você vai fazer. Porque o que mais gasta seu tempo à toa é que você faz atividades que você não deveria fazer. Ou você deveria delegar, ou você deveria descartar, ou você deveria prolongar. No GTD, eu tenho um e-book de GTD, né? Que conta o workflow lá de como fazer gestão das atividades. Tem um dos itens lá que eu falo, deixe para amanhã o que você não precisa fazer hoje. Então, eu mudei a frase. O pessoal acha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu falei, não, deixe para amanhã o que você não precisa fazer hoje, sabe? Não tem problema não fazer hoje. Então, às vezes a gente fica querendo fazer tudo no mesmo dia. Não. Será que realmente precisa ser feito hoje? Então, para a gente avançar aqui, a terceira coisa que acontece muito, já deve ter acontecido várias vezes aqui, é gerenciar suas ideias. Então, eu estou falando várias coisas aqui, e aí a mente de vocês assim, ó, pluf, e vai. Nossa, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Aquela pessoa que estava querendo ir na academia, quando eu falei de academia, já começou a pesquisar qual academia perto de casa. E a outra falou, nossa, eu tive uma ideia aqui e já foi. A gente faz isso diariamente, sabe? Todo segundo a gente faz isso. Por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para isso. O nosso cérebro foi feito para processar. E aí tem uma frase do John Maxwell que é: uma ideia sem ação é apenas um sonho. Uma ideia com ação pode mudar o mundo. E por que eu trouxe essa frase? Porque muitas pessoas, quando têm uma ideia, elas param tudo que estão fazendo por causa daquela ideia, porque eles acham que aquela ideia vai revolucionar a vida dele. Quantos aqui já perderam o sono porque tiveram uma ideia fenomenal antes de dormir? Levanta a mãozinha aqui para ver se só fui eu só. A Adriana falou que não passa por isso, hein, André?
Mas eu várias vezes, assim, ou tá codando, né? Surgiu uma ideia, né? Nossa, eu resolvi um problema. Aí começa, faz isso, coda, faz isso, e começa. Ah, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E aí você fica a noite inteira lá, processando, processando. Por que que a gente faz isso? Ou ouvindo um podcast, lendo um livro, e aí você começa a pensar numa ideia e aí você para de ler o livro. A gente falou sobre prioridade, né? Então você deixou de priorizar a leitura do livro para pensar na ideia. E aí quando você vê, você já passou umas 5 páginas e você nem lembra o que você leu no livro. E a ideia também você abandonou ela. Ou seja, você despriorizou o que você tinha priorizado e não aproveitou aquilo que você começou a fazer. Como que a gente faz para evitar isso? Anotar. É o famoso coletar. Surgiu uma ideia, surgiu alguém mandando mensagem para você no chat, anota. Porque quando você anota, você diz para o seu cérebro, fica tranquilo, você não vai perder essa informação, viu? Porque se você não anotar, o seu cérebro ele tem um efeito que ele relembra atividades inacabadas. Então, tudo aquilo que você não acabou, o seu cérebro faz questão de devolver para você. Porque o nosso cérebro foi feito para sobrevivência. Então, tudo que ele acha que é importante, ele devolve para você. E aí você fica, eu preciso terminar aquilo, preciso terminar aquilo, preciso terminar aquilo, preciso terminar aquilo. E esse é o grande problema, porque a gente não usa o nosso cérebro para processar, a gente usa o nosso cérebro para guardar informação. E aí que está o erro. Nosso cérebro não foi feito para guardar informações, foi feito para processar informações. O cérebro, essa parte do cérebro da frente, é a parte que mais gasta energia. Então, sabe aquele dia que você tem que tomar muitas decisões? E aí você chega no final do dia exausto? Já passaram por isso? Eu passei por isso esses dias, estava fazendo uma venda aqui, e era uma coisa que não é comum para mim. Então, nossa, eu tinha que ler contrato, eu tinha que entender ali as minutas. Eu falei, nossa, eu gastei tipo 30 minutos lendo. Mas meu dia foi horrível depois, porque eu gastei muita energia na mente pensando. Tanto que alguns, né, pais aí da tecnologia, tipo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, você sabia que eles não escolhem mais a roupa que eles vão vestir? Não escolhiam, né? Então, eles simplesmente compram a mesma roupa, tipo Bob Esponja, veste a mesma roupa lá. Todo dia ele simplesmente abre o armário e pega aquela roupa e vai embora. Porque eles, como eles têm o dia com muitas decisões difíceis, eles não querem gastar o cérebro com essas decisões fáceis. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas eles entenderam como funciona o cérebro. Quando a gente não guarda, não coleta, né? O nosso cérebro fica relembrando isso. Então, vou dar um exemplo que acontece muito com a gente. A gente está aqui conversando, aí aparece um chat. Plum, aí você lê o chat. Ou seja, o que você fez? Você saiu do foco aqui e começou a prestar atenção em outra coisa. Aí o seu cérebro pensa como se fosse um computador, memória, lembra? Né? Memória, processador. Então, ele pega aquela informação, guarda, deixa guardado, né? Ah, guardar a palestra, lê a mensagem. Aí você terminou de ler. Aí você volta para a palestra, ele faz de novo. Tuf. Aí alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp. Terceiro. Aí agora você está falando assim, nossa, eu preciso responder a mensagem no chat, eu preciso ouvir a palestra, eu preciso responder a mensagem no WhatsApp. E aí seu cérebro fica fazendo assim, ó, chaveando nessas 3 informações. E aí por isso que chega no final do dia você está exausto. Não porque você efetivou, fez tarefas, é porque você ficou usando o seu cérebro para lembrar das coisas que você precisava fazer. Quando você deixa anotado, você fala, cérebro, fica tranquilo, você vai só trabalhar naquilo que é importante. Aí, quando você termina uma atividade, você volta naquilo que está anotado, beleza, vou fazer isso aqui. Quem trabalha aqui com Scrum, Kanban, deixa eu ver aqui, vocês trabalham? Já pensou se vocês fizessem um refinamento lá? E vocês não anotassem? No Gira, não sei qual ferramenta vocês usam, mas já pensou se você guardasse na cabeça? Não, eu preciso fazer aquela teste, depois eu preciso fazer aquela outra, depois eu preciso passar para QA, depois eu preciso passar... Seria um absurdo, não seria? Quem aqui acha que é um absurdo se fosse assim? A gente fazia antigamente, né? Mas era bem antigamente, hoje não faz mais. E por que a gente faz isso no dia a dia, então? Vocês concordam que a gente faz isso no dia a dia? Porque a gente pega todas as tarefas que a gente precisa no dia, precisa mandar mensagem. Imagina a Bárbara lá que estava mandando mensagem no WhatsApp para mim. Nossa, preciso mandar mensagem para o Bruno, preciso mandar o link para ele. Ah, mas eu também preciso responder o Rômulo. Ah, mas eu também preciso responder a pessoa que perguntou aqui. Aí, coitada dela, ela fica maluca. Então, Bárbara, para te ajudar, anota tudo isso. E aí, quando você tiver aquele tempinho, aqueles 2 minutos, aqueles 5 minutos, você fala, o que eu vou fazer agora? Todo mundo tem esse momento, que chega lá e fala, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Pronto, você pega as suas listinhas e começa.
Aí tem uma outra técnica de ETD que eu vou ensinar só para vocês. Está no livro, mas eu vou ensinar para vocês aqui, que é a técnica de 2 minutos. Todas as atividades que levaram menos que 2 minutos, faça sempre elas. E aí vai ter uma mágica, porque quando você vai fazer várias atividades, você vai naquela coluna de concluído, você fala, nossa, arrebentei hoje, olha, quantas atividades que eu fiz. Aí vem a dopamina, né? Que é a enzima da alegria, vem e fala, nossa, você é o máximo, você arrebentou hoje. E é por isso que você consegue não ficar estressado no final do dia, porque você vê o tanto que você fez, o tanto que você executou. O que acontece é que você faz um monte de atividade que não era planejada, mandar mensagem, responder, tirar uma dúvida, fazer isso, e você não anota. E quando chega no final do dia, você não tem visibilidade das atividades que você fez. Então, você não consegue fazer uma retro com você mesmo para saber se a quantidade de pontos planejados foi a quantidade de realizados. O pessoal os PMs aí já, né, começou a tremer já agora. Então, gerencia suas ideias. A gente falou sobre gerenciar o tempo, a gente falou sobre gerenciar as suas prioridades, gerencia suas ideias. Uma outra coisa que eu gosto de falar é o cantinho do pensamento. Lembra da Super Nani lá? O que é o cantinho do pensamento para a nossa realidade? É aquele momento que você vai reservar e você vai levar alguma coisa para você decidir lá. Então, você vai reservar um tempo para você e sempre você tem que levar alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma questão que eu queria ter mais tempo com a minha filha de 5 anos. Que eu tenho mais aproximação com a minha filha de 9 do que com a minha filha de 5. E aí eu fui fazer caminhada, eu falei assim, eu preciso resolver isso. Eu preciso achar uma forma de ter mais conexão com a minha filha de 5 anos. E aí eu levei para o cantinho do pensamento isso. E vai surgir várias coisas, pessoal, porque não é comum você fazer isso, sabe? Vai surgir o trabalho, vai surgir outras coisas legais, e você tem que ficar brigando todo o tempo. Não, eu reservei esse tempo para pensar nisso, para pensar nisso, para pensar nisso. Mas isso é muito importante, porque aí você toma decisões melhores, você toma decisões que precisa, que geralmente se posterga, porque nossa mente, ela é feita para ficar no quentinho, sabe? No confortável. Então, tudo que tira a gente do conforto, a tendência dela é fugir. E o cantinho do pensamento, a gente vai levar coisas que tiram a gente do conforto, sabe? Que são decisões difíceis para ser tomadas, mas precisa ser tomado, né? Afinal de contas, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, não o que a gente gosta. Depois a gente vem sobre gerenciar suas energias. Eu vou correndo aqui, porque eu tenho que gerenciar meu tempo aqui também, senão a gente não consegue terminar. Quando a gente fala sobre gerenciar as energias, grandes realizações e de grandes energias. O que significa isso? Assim como bateria de celular tem carga, nós também temos carga. E aí eu vou voltar no que eu estava conversando com o Bruno lá atrás, de que a gente assumir mais do que a gente pode. Você tem uma carga disponível no dia. Não adianta você usar mais carga do que você tem. Você não vai conseguir entregar. Então, o que você precisa fazer? Aí eu vou dar algumas dicas para você. A primeira é entender qual que é a sua carga atual, porque alguns não carregam mais 100%. A bateria, né, já está desgastada ali, não consegue mais carregar. Por quê? Porque você usou errado a carga. E aí isso fez com que você não tivesse a carga na totalidade. Geralmente criança carrega rápido, né? A minha filha dorme 5 minutos, parece que já está em 200 por hora de novo. Você fala, meu, o que aconteceu, gente? Carga rápida que fez, porque a bateria está nova. Mas aí os 30 vai chegando, né? Os 40 também, aí essa carga já vai demorando um pouquinho mais para carregar. Então a primeira coisa que vocês têm que descobrir é qual que é a sua carga hoje. Entendendo isso, quais são os seus carregadores. Então, existe o carregador rápido, o carregador devagar, o carregador com qualidade de carga melhor, pior. Por que é importante isso? Porque a terceira coisa é você descobrir o quanto que você gasta de energia com cada atividade. E aí você usa essas 3 técnicas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não gosto muito de fazer apresentações. Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui. PPT não é a minha parte. Mas se eu preciso fazer um PPT, o que eu tenho que entender? Isso gasta muita energia minha. Então, eu preciso fazer no momento que eu tenho carga máxima. Porque eu vou sair muito desgastado de lá. Você vai participar de uma reunião tensa, difícil. Você vai ter que falar o não, né? Vai ter que falar não para a pessoa. E eu tenho dificuldade de falar não. Então, vai me exigir muita energia. Então, eu preciso carregar antes bastante para que eu use toda a minha energia. Não adianta você fazer o contrário. Vou deixar essa reunião para o final do dia. Você está lá no vermelhinho, na bateria, 10%, e aí você vai para essa reunião, geralmente você vai ser grosso, geralmente você vai ser estressado, geralmente a reunião não vai ser boa. Por quê? Porque toda a energia que você ia precisar daquela reunião, você não tem, porque você gastou com outras coisas.
Então, por isso que é importante você entender. Primeiro, qual que é a sua carga atual? Segundo, quais são os seus carregadores, o que faz você carregar a bateria? E terceiro, qual atividade que gasta mais ou gasta menos energias? Passei rapidinho aqui, mas eu queria chegar mais nessa parte aqui, que eu acho que é a parte mais importante, que foi a parte que eu mais demorei para aprender, tá? Que é gerenciar suas emoções. A maneira como você lida com suas emoções determina a sua qualidade de vida. Daniel Goleman. Inclusive, eu aconselho todos a dar uma lida no livro Inteligência Emocional. Eu estou lendo, já estudei bastante ele, mas estou lendo ele inteiro. E cada leitura parece que expande a mente, que abre e a gente aprende coisas novas. Então, é um livro que eu aconselho todos a lerem. E o que o livro vai falar? Primeiro, sobre rápido e devagar. O nosso cérebro ele funciona de duas formas quando recebe uma informação. A rápida, que é emocional, e a devagar, que é racional. Vou dar um exemplo aqui para vocês do dia a dia. Você saiu de casa, e aí você falou para alguém na sua casa, olha, tem essa louça aí, você lava a louça para mim? Aí a pessoa, não, beleza, lava. Aí você vai embora. Aí quando você está voltando, aí sua mente rápida vem, não lavou a louça. Certeza que ele não lavou. Aí ele não lava, então certeza que não lavou. Aí quando você chega perto ali, que você vê que ou não tem uma gotinha de água, ou a toalha, o pano de prato tá no mesmo lugar, aí na hora o gatilho vem. Ah lá, não lavou. Você tinha certeza. Esse é o rápido. E aí o que você faz? Você nem vê se lavou ou não, você já chega brigando. Eu sabia que você não ia lavar. Eu sabia que você ia fazer. Aí a pessoa olha e fala, não, eu lavei. Não, mas você não lavou de... Aí já vira outra coisa, porque aí você não quer perder a razão, né? Aí já embola outra situação. Então, o rápido é aquilo que a gente responde na primeira, né? Na sinapse, ele chega primeiro no emocional do que no racional. Então, o que a gente precisa fazer neste momento? Nós temos 10 segundos para decidir se aquilo que a gente veio na nossa mente é verdade ou não. Depois que esses 10 segundos passa, e você não disse que era uma mentira, por exemplo, ninguém tira da sua mente que aquilo não é uma verdade. Então, você aprendendo isso, você vai conseguir controlar melhor a forma que você dá feedback para as pessoas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu mandei estava tendo um problema em produção, e aí meu coordenador ligou para mim, já era 5 horas da manhã, né, porque já aconteceu de madrugada, e aí ele falou do problema tal, aí eu mandei uma mensagem de texto para ele, dizendo, explica um pouco melhor esse problema que aconteceu. E aí ele ficou sem responder tal, e no final do dia ele veio para conversar comigo. Falou, cara, bebê, preciso conversar com você, cara, não gostei da forma que você falou comigo tal. Aí eu olhei o texto que eu mandei, reli de novo, falei, ué, mas entendi. Falei, liga para mim. Aí ligamos para ele, falei, cara, me explica aí que eu não estou entendendo. Não gostei da forma que você falou. Falei, tá bom, mas me explica para eu aprender como que eu falei. Aí ele falou assim, não, porque a gente estava lá no arrumo e tal, aí você falou assim, explica para mim o que aconteceu. Aí eu, nossa, mas eu falei desse tom? O meu texto tinha esse tom que você falou aí? Aí ele olhou para mim, sabe quando a ficha cai, né? Aí ele, ah... Aí eu falei, deixa eu explicar uma questão para você. Por que você leu desse jeito? Você estava num contexto ruim. Então você não tinha dormido direito, o time não tinha, né, tido a atitude que você queria que ele tivesse. Então você estava estressado, era 5 horas da manhã. Então o seu contexto era ruim. Se a pessoa mandasse eu te amo, você ia falar que a pessoa estava seca. Porque você ia ler conforme o seu contexto. E é isso que eu dou essa dica para vocês. Muitas vezes a gente acaba brigando com uma pessoa que não merece porque a gente teve uma outra discussão ruim antes. Ou uma reunião ruim, ou um dia estressante. E a gente pega toda aquela carga daquele dia e coloca como um contexto daquela frase que a gente está lendo. Isso é o que acontece com o rápido. O que a gente precisa fazer? Calma aí, deixa eu ver. Não, eu não quis dizer isso. Ficar só com a observação. Mandou a mensagem. A mensagem é como você tá. É só isso. Não tem expressão nenhuma. É só como você tá. Não é grosso, não é desgrosso. É só como você tá. Pronto. Vamos ficar só com essa observação. E aí ele vai falar sobre autoconhecimento, domínio próprio, automotivação, empatia e defesa social. Tá? O desses aqui a gente não vai conseguir pincelar todos, mas o que eu peço para vocês darem mais atenção aqui é autoconhecimento. É entenderem como vocês funcionam, entenderem seus gatilhos,
entenderem quais são os seus superpoderes, porque todo mundo aqui tem um superpoder, tem algo que é muito bom. Então, isso vai ajudar vocês a liderar vocês melhor, liderar o seu time melhor e não passar essas coisas ruins, essas emoções ruins para quem mais vocês amam. E eu aprendi isso com uma situação mais complicada na minha vida, que foi com burnout. E eu me vi sendo a pior pessoa para as pessoas que mais eu amava, que era a minha família. Então, eu sempre fui conhecido como um cara calmo, um cara tranquilo, e eu estava totalmente ao contrário disso, mas só para minha família. O trabalho eu continuava assim. Então, bem-sucedido no trabalho, realizando várias coisas, gerenciando meu tempo, minhas prioridades, gerenciando minhas ideias, gerenciando uma energia, porém as minhas emoções destruídas. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que procure gerenciar a sua emoção, procure gerenciar a sua inteligência emocional, porque sem isso, pode ser que você perca todo o resto. E demorou para eu ter essa abertura, demorou para eu quebrar meu preconceito com terapia, demorou para eu quebrar meu preconceito com falar sobre mim. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui é um exercício que antigamente eu não fazia, que é falar, né, ser vulnerável, porque o corajoso é ser vulnerável. Tem até um livro da Brené Brown, né, inclusive, tem uma série na Netflix também bem legal para vocês assistirem, do TED dela, que fala sobre isso, que a pessoa mais corajosa que ela conhece é a mais vulnerável. Um soldado que vai para uma guerra, ele é o mais corajoso, mas ele é o mais vulnerável também. Porque ali, em qualquer momento, ele, né, pode perder a sua vida. Então, muitas de nós, né, ainda mais quando a gente assume cargo de liderança, afinal, eu preciso, né, me manter postura, sou forte. Não, seja vulnerável, sabe? Porque aí seu time vai entender que é isso, e com isso ele vai ter abertura de falar coisas que ele nunca ia falar com vocês. E aí você consegue resolver problemas que nunca ia ser resolvido, porque eles têm abertura de falar isso para vocês. E para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Em meio a tudo isso, em meio da gente liderar, de vocês liderarem vocês mesmos, quem vocês querem ser da sua vida? Protagonista ou coadjuvante? Protagonista é aquele que não se preocupa que o mundo ao seu redor não favorece ele, que as pessoas não favorecem ele. Ele faz a vida mudar. Eu postei esses dias no Instagram, e é uma frase que eu vou ficar para mim, que existe 3 pessoas, né? A pessimista, a otimista e a realista. Os 3, ao irem para o navio e ter uma tempestade, o pessimista fala: por que esse vento surgiu? Por que esse vento aqui, eu não merecia esse vento? O otimista fala: o vento vai mudar, vai parar o vento. O realista fala: eu vou mexer a vela para aproveitar esse vento e navegar para outros lugares. Isso é ser protagonista. É não se queixar porque a situação é ruim. Tem uma frase do Cortella também que eu gosto, que é: eu vou fazer o meu melhor na situação que eu tenho, enquanto não tenho condição melhor de fazer melhor ainda. Isso significa que você tem poder de mudar a situação e o ambiente que você está. O ambiente está ruim? O que eu posso fazer para mudar isso? Porque quando você faz isso, lembra do neurônio espelho que eu falei? Automaticamente as pessoas espelham você e aí você começa a mudar todo mundo. Então seja protagonista e não coadjuvante. Não deixe que as pessoas escrevam a sua história. Escreva você mesmo a sua história. E aí uma frase de Paulo Coelho que é: não espere pelos outros para ser protagonista da sua vida, pois ninguém conhece seus desejos e sonhos melhor do que você mesmo. Então, se você sonha, se você deseja, como que a outra pessoa vai correr atrás por eles, por você? Então, só você pode fazer isso. E aí quero deixar muito obrigado para vocês, agradecer e deixar quem quiser ficar uns minutinhos aqui para perguntar, tirar dúvida. Esse é meu Instagram, eu sou Bruno Barros, eu sempre compartilho coisas lá sobre isso tudo que a gente falou. LinkedIn, e-mail, enfim, eu tenho todos os contatos aí. Uau! Só tenho para dizer uau, né? Muito bom, Bruno. Gostei bastante. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí, se quiser compartilhar também o que vocês acharam, né? Acho que é legal também um feedback aí. Mas gostei bastante do conteúdo, me fez pensar aqui, né, sobre essa questão de gerenciamento, emoções, né? Então, muito legal. Obrigado. Vontade, pessoal, pode perguntar, aproveita que... Aproveitem. Eu quero fazer uma pergunta. Bom, quando eu vim para trabalhar
fome, né? Eu fiquei muito preocupada, por quê? Porque as pessoas de casa abordam a gente, né? E acham que a gente não está trabalhando, principalmente você põe fone e fica aqui, às vezes, ouvindo, mais ouvindo do que falando, e as pessoas pensam que você não está com outras pessoas, né? Pensa que você está sozinho, né? E interfere, entra com tudo assim, vem pedir coisas, você tem que fazer agora, ou toca a campainha, a porta, e você tem que parar, tem que atender, porque não tem ninguém para atender. Então, é aquele. E é diferente do trabalho do escritório, né? Porque no trabalho de escritório sempre tinha uma secretária ali na porta, ou tinha alguém para atender, ou, né, você não era, vamos dizer, o protagonista da gestão, né, da casa. Eu tive que fazer vários ajustes para me adaptar, mas eu acho que isso cabe bem nesse momento, porque as pessoas estão dentro de casa, elas têm que gerenciar, separar os mundos, trabalhar, gerenciar a produtividade do trabalho, né? E não deixar de fazer as coisas dentro de casa, né? Que conselhos você dá para a gente administrar essa vida com o filho do lado querendo falar, com o marido, com a esposa, ou às vezes eles precisando da gente por causa de qualquer problema e você tendo que ser produtivo, né? E eu acho que esse é um ponto importante aqui para a gente abordar. Sim. É um trabalho em conjunto, tá, Adriana? Pelo menos aqui, tá? Uhum. Eu já errei muito nisso, principalmente com as minhas filhas. Então, vou dar um exemplo de várias vezes que as minhas filhas vinham para cá e vinha querer coisa simples, sabe? Tipo, pai, a televisão não tá funcionando. E É isso aí eu mesmo. chegava e Isso falava mesmo. assim, não, o pai tá trabalhando, o pai tá ocupado, enfim. E aí teve um momento, Adriana, que eu comecei a perceber que será realmente que eu não conseguiria parar 5 minutos para conseguir dar atenção para ela? Será que as pessoas que eu estava ali na conversa não iriam entender esses 5 minutos? Porque vamos pegar no presencial. Quanto tempo que a gente ia tomar um café? Quanto tempo que a gente ia no corredor e conversava? Então a gente não tinha o 100% de produtivo. E quando a gente está remoto, e aí principalmente as pessoas que têm aquela responsabilidade, que a gente sempre fica na questão de, nossa, as pessoas precisam entender que eu estou trabalhando, né? Eu preciso ter produtividade 100%, a gente fica com medo de falar, nossa, mas eu vou pedir para 5 minutos. E aí teve uma experiência que aconteceu esses dias, eu estava com o meu time, era uma reunião com meus diretos, e aí minha filha veio. Ah, pai, o que você precisa fazer? Aí eu olhei assim, falei, não, Heloísa, o pai está conversando aqui. Aí ela saiu assim, aí eu olhei para mim e falei, eu tô com o meu time aqui, os meus diretos, que, tipo, não é um negócio que vai acabar o mundo. Aí eu falei, pessoal, calma aí, dá licença. Aí fui, conversei com ela, agachei, até emociono, agachei com ela, conversei. Falei, filha, o que você quer? O que você precisa, né? Ah, pai, eu preciso que você me ajude isso aqui. Aí fui, dei atenção para ela, menos de 1 minuto, Adriana. Ela Uhum. saiu toda feliz, eu fiquei realizado, e eu continuei a reunião da mesma forma. Então, a dica que eu dou é que olhe estes momentos. Às vezes a gente pode parar esses 5 minutos, sabe? Pode parar esses 2 minutos. Que nem atender a porta. Você está sozinho. Você pode entrar na reunião e falar assim, pessoal, vocês me dão licença? Eu estou aqui sozinho, eu vou ter que abrir a porta. As pessoas são mais compreensivas do que a gente. Porque eu percebi que a gente se cobra mais do que as pessoas que estão na cal. Porque todo mundo está assim. Então, eu acredito que ao você comunicar, você falar, é uma reunião que você vai ter que apresentar, por exemplo. E aí pode ser que você tenha um risco. Pessoal, olha, eu estou aqui sozinho em casa, então pode ser que em algum momento eu tenha que sair aqui. Beleza? Pronto. Todo mundo está alinhado. E eu acredito que isso vai fazer mais bem para você do que para as Uhum. pessoas. Porque eu acho que as pessoas não vão ligar muito se você sair, sabe? Mas você vai se sentir que, não, agora se eu sair não tem problema. Então, o que eu aprendi Eu nesses 2 anos e meio é que eu me cobrava mais do que as pessoas da calça. Eu criei umas dinâmicas aqui, entende, em casa, porque eu trabalho o dia todo e à noite eu dou aula. Então, chegou Você uma trabalha o época, dia todo mesmo, né? eu trabalho o dia todo, até 11 da noite. O meu dia inteiro, né? E aí eu criei umas dinâmicas assim. O meu horário de almoço é o meu horário de almoço. Pode estar tendo que
né? Porque o horário do almoço, porque eu já não tenho horário da janta, então o horário do almoço tem que acontecer. Até as 9 da manhã eu resolvo tudo que eu tenho que resolver dentro de casa, o máximo que eu puder, para eu não parar no horário que eu estou aqui fazendo. E já aviso de manhã, olha, eu tenho reunião tal hora, tal hora e tal hora. De preferência, não aborde nesses horários, porque eu vou estar conversando com outras pessoas. Se for urgente, sim. Se não for, você já sabe que eu estou. Agora, entre esse horário e esse, eu não vou estar em reunião. Então, eu já posso estar conversando ou resolvendo alguma coisa para eu poder me organizar, porque foi difícil. Nossa, foi muito difícil. Então, eu criei uma dinâmica aqui super. E assim, eu agendei reunião. Se eu puder não mudar a reunião, eu não mudo para não gerar confusão na agenda. Eu só mudo em casos. Então, se eu agendei as minhas reuniões agendadas, elas são mantidas. Eu não mudo horário, não mudo sequência, não mudo. Para o quê? Para que as pessoas se acostumem, sabe? Nesse horário a gente vai estar junto. Então, assim, para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Então já avisei aqui em casa, olha, sexta-feira à noite eu vou trabalhar, porque eu tenho 300 provas para corrigir. Então, minha sexta-feira à noite vai ser para corrigir provas, meu sábado à noite vai ser para corrigir provas. Já está todo mundo avisado. Isso aí, você fez Porque, gerenciação dos stakeholders. Você fez gestão exatamente, exatamente. Mas é uma Você setou dinâmica bastante. expectativa, setou seu tempo, você gerenciou. É, Você só consegue fazer isso se você conseguir controlar as atividades que você tem, senão você nem ia conseguir fazer isso. exatamente. Então, aí entra algumas coisas, né? Por exemplo, tem coisas que mesmo eu estando numa reunião eu paro. Que eu tenho 3 pessoas idosas comigo, né? Meus pais e meu marido, todos idosos. Eu também quase idosa. Então, eu assim, se meu pai liga ou minha mãe liga, que eles têm mais de 80 anos, pode estar caindo no mundo, eu atendo. Eu paro o que eu estou fazendo e atendo, porque eu não sei se é algo emergencial. Mas aí eu separo Essas são dicas realmente. importantes, viu, Adriano? Então, para quem tem essa dificuldade, você ter uma rotina, né? Tem É, pessoas que são. Eu sou bem a favor da rotina, né? Eu acho eu, que rotina acaba ganhando mais tempo, gerenciando melhor. eu faço. Mesmo aqueles que não são adeptos à rotina, eu acho que vale algumas coisas você deixar como rotineiras, porque você acaba economizando bastante isso. Eu, por exemplo, Adriano, você fala que você faz coisa de manhã. Eu vou na academia de manhã, 5:30 da manhã eu tô na academia, porque é o que eu Sim. menos gosto de fazer. Então, o que eu menos gosto de fazer, eu resolvo primeiro. Que aí já pronto, já resolvi, não preciso, não preciso mais se preocupar com isso. Exatamente, é outro ponto importante. Eu também. Eu não odeio chegar e meu quarto está desorganizado. Então, de manhã eu não saio do meu quarto sem ele estar organizado. Eu vou entrar no meu escritório, eu vou sair do meu escritório, ele está organizado, porque eu vou entrar no outro dia de manhã, ele vai estar organizado. Então, são coisas assim que eu não deixo de fazer, porque isso me ajuda na minha dinâmica do dia. Então, sempre está tudo organizado. E meu caderno aqui com as minhas anotações, com a minha listinha quando entram coisas assim. E é difícil dizer não, né? Mas às vezes a gente tem que falar não. Tem um livro, para quem tem dificuldade de falar não, tem um livro chamado Essencialismo. Ele é um livro que te ajuda bastante a entender. Ele fala muito sobre fazer o que é essencial. E lá tem um capítulo só sobre dizer não. É, o dizer não é uma coisa assim que você tem que ter habilidades mil, né? O dizer não é Tem. uma habilidade mil. Mas era isso, só para ouvir suas Obrigado. dicas com relação a isso, eu agradeço. Obrigado, Adriano. Mais dúvidas, pessoal? Perguntas, críticas, sugestões? O pessoal está curtindo, viu, Beto? Tá todo Eu mundo falei pensando. demais, vou parar por aqui. O pessoal está tudo refletindo, né? Pensando. Espero que tenha. Fez sentido para vocês, pessoal? Total. Teve alguma coisa que Sim. encaixou? Assim, cara, isso aqui. Eu achei o mais legal quando você falou da inteligência emocional, né? Porque para você estar bem, a gente que é gestor, principalmente, você sempre tem que estar, você não pode estar muito estressado, você sempre tem que estar bem para falar com a tua equipe, né? E às vezes você está passando por momentos que você não está bem, e você tem que passar que você está bem para a pessoa se sentir bem. Essa questão do gestor, de você ter sempre ter o ombro amigo, ser amigo,
estar bem para que a outra pessoa fique bem, e ao mesmo tempo ter que cobrar, né, as coisas, e você está pronto, você tem, você cumpriu a sua data, você prometeu e não, né? E você, O eu acho que que esse eu é faço, Adriana, também, essa questão que a gente não pode também ser o super-herói, né? Que a gente tem que estar bem em todos os momentos. Então, em alguns mas a gente momentos, estressa também, a gente manda ali. alguns mais chegados que irmão, a gente, mesmo sendo liderado, né? Eu acabo falando com ele também. Cara, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem e tal. E não tem problema, tá? A gente pode ter que tirar esse misticismo de que o líder tem que ser o perfeito, o melhor. Tem uma frase que eu gosto, do Spurgeon, que fala que eu sou pior do que você imagina. O que significa essa frase? Que muitas vezes, quando você acaba assumindo uma posição de liderança, tem uma questão de deusação, sabe? De que ele não erra, ele não falha. E quando erra, nossa, mas ele errou, ele não pode errar. Por que não, gente? Eu sou humano que nem vocês. Como arroz e feijão, né? E creio vocês. Então, Transpiro. aí essa frase, ela meio que nivela, sabe? O que tem é que eu estou resolvendo outros problemas, né? Mas nivela a questão de humanidade, sabe? De que todos nós somos passíveis a errar, passíveis a falhar. Estamos aprendendo todos os dias. Acho que é isso, né? Não é porque eu sou líder que eu... Eu acho que o mais importante do líder, né, para ele conseguir com que as pessoas cheguem, se sintam confiantes com ele, né, é você sempre fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, olha, como eu gostaria de ser liderado, como eu gostaria de me sentir quando eu estivesse falando com o meu líder, e como que eu gostaria de estar me sentindo, né? Então, aquele sentimento do que você gostaria que fosse com você, você teria que fazer com os seus, né? Eu acho que esse de servir também como exemplo, né? De você fazer aquilo que você acha que é o mais correto, o mais, por exemplo, ético e o mais justo, e para que os liderados sintam que você realmente eles possam te seguir, né? Então, acho que seu exemplo, acho que mesmo que você seja humano, que você erre, etc, né? Acho que é por aí. Só acrescentando um ponto, né, sobre empatia, né? Acho que vale todo mundo entender. Quando a gente fala de empatia, é eu fazer o que o outro gostaria que eu fizesse por ele. Porque se eu faço aquilo que eu quero fazer, pode ser que o outro não goste daquilo que eu faço. Tá, entendo o que você quer. É que a gente nunca Então, vai querer o mal pra gente, né? Mas é claro, a gente tem que olhar para o outro, com certeza. mas eu Sem vou dar um dúvida. exemplo que aconteceu comigo, sabe? Eu sou uma pessoa que puxa muito à frente diversidade de gênero de mulheres, né? Ter mulheres mais como liderança de tecnologia. E uma vez eu tinha 16 tech leads e uma mulher só. E aí eu, com empatia minha, o que eu fiz? Eu dava mais voz para ela. Então eu ia lá, fala você agora. E eu puxava sempre ela. Depois, quando eu fui conversar com ela mesmo, aí eu entendi que eu não estava sendo empático, porque ela não queria aquilo. Ela queria que ela tivesse outra pessoa ali na call que representasse junto com ela. E aí, por mais que eu, na minha cabeça, né, não, tô sendo empático pra caramba aqui, cara, tô dando voz para ela, enfim e tal, eu não tava. Aí o que eu fiz? Eu contratei uma outra tech lead, formei uma outra tech lead, para que ela tivesse duas agora, né, e ela se sentisse representada. Mas eu só fui aprender isso porque eu fiz uma palestra só para mulheres empreendedoras e eu senti isso na pele. Porque quando eu cheguei lá, só tinha eu de homem. E eu falei, cara, agora eu sei como ela se sente. Porque eu olhei e falei, nossa, eu não devia estar aqui, sei lá, é estranho, o que eu estou fazendo aqui? Não me sinto neste lugar. E eu falei, agora sim, agora eu tenho empatia. Porque eu sinto o que ela estava sentindo, entendeu? Você viveu a situação. É. Então, Pois mais é, gente. um ponto aí, pra vocês Sim, pensarem. muito bom. Já estamos pensando. Muito bom. Legal, pessoal. Muito Eu vou obrigada. compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui no link, no chat, o link do livro do Bruno, tá? Então, tem o método GTD lá, né? Isso. Legal. Bom, Explica então conheçam. como você coletar, como você delegar, como você, na prática, como que eu aprendi a fazer isso. Lá tem algumas técnicas também na prática de fazer. Legal. Bom, então conheçam o livro do Bruno também. E, Bruno, obrigada. Se não tiver mais nenhuma dúvida aí, pessoal, acho que a gente pode encerrar por aqui.
Obrigada, Bruno, pela participação, obrigada pessoal também aí pelas interações, pelas dúvidas. Foi muito bom estar com vocês hoje. Obrigado. E quiser, compartilha, entra lá no Instagram, manda direct, que eu sempre respondo, sempre falo lá com vocês. É um prazer. Legal. Legal. Obrigado, Pessoal. Bruno. Bom almoço aí. Valeu, a Bruno. todos. Obrigado. Bom resto de Obrigada. semana. Obrigada Obrigada, a pessoal. todos. Bom almoço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.